Olá para você que está se preparando para a prova do Detran, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos analisar uma prova teórica de um dos meus alunos que fez prova no dia 24 de novembro de 2023. Este aluno ficou aprovado, acertando 21 questões e errando 9 questões na sua prova teórica. E a partir de agora nós vamos analisar quais foram essas 9 questões que este aluno errou na sua prova teórica. Lembrando sempre que a resposta correta, o gabarito da questão, o Detran disponibiliza na cor verde e na cor vermelha, o Detran disponibiliza a resposta que o aluno marcou na sua prova. E a primeira questão que o aluno errou na sua prova teórica foi a seguinte: o condutor, para virar à esquerda em vias urbanas de sentido duplo, como que esse condutor deve proceder ao virar à esquerda em uma via urbana de sentido duplo de direção, mão dupla? Neste caso, nós devemos nos aproximar o máximo possível do eixo ou da linha divisória desta via, desta pista. Linha divisória, neste caso, cor amarela. O condutor que está trafegando por uma via de mão dupla, também chamada sentido duplo de direção, perímetro urbano, e pretende dobrar à esquerda, virar à esquerda, esse condutor deve reduzir a sua velocidade, redobrar a sua atenção, verificar se é permitido e possível fazer a manobra e com segurança, e nesse caso ele vai sinalizar para a esquerda, ligar a seta para a esquerda e aproximar o seu veículo o máximo possível do eixo central da via ou da linha divisória desta via. O condutor se aproxima do eixo desta via ou da linha divisória desta via para realizar uma conversão à esquerda nesta via. Lembrando também que a conversão à esquerda, ela precisa ser feita aberta. Conversão à esquerda não pode ser feita antes da hora. Nesse caso, fica errada. Então, é importante que o condutor observe tudo isso ao realizar uma conversão à esquerda em uma via de mão dupla, perímetro urbano. Quando nos aproximamos do eixo central desta via, linha divisória desta via, deixamos espaço à nossa direita para os outros veículos nos ultrapassar. Esta é a única situação que é permitido ultrapassar pelo lado direito. Você só pode ultrapassar um veículo pelo seu lado direito quando este veículo sinaliza uma manobra para a esquerda e está devidamente, adequadamente posicionado para realizar esta manobra. Lembrando ainda que, ao virar à esquerda, numa interseção, num cruzamento de vias, nós esperamos o veículo que vem em sentido contrário. O veículo que trafega em sentido contrário, ele tem preferência de passagem em relação ao nosso veículo. Tem preferência de passagem também os pedestres que estão atravessando a via na qual a gente pretende entrar. E a resposta do aluno, a resposta errada, ele marcou o seguinte: aproximar-se o máximo da margem esquerda da via. Numa via de mão dupla, sentido duplo de direção, se nós nos aproximarmos o máximo da margem esquerda desta via, nós vamos estar trafegando aqui na contramão de direção. Portanto, resposta errada para a questão. Se fosse uma via de sentido único de direção, mão única, aí sim, neste caso daí, nós nos aproximaríamos da margem esquerda da via. Mas a questão perguntou sobre via de sentido duplo de direção. Portanto, o aluno se confundiu no tipo de via. Próxima questão desta prova: em uma via local, cuja velocidade máxima permitida é de 40 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com uma árvore. O acidente aconteceu às 12 horas durante o dia
e era um dia de chuva. Se era um dia de chuva, nós temos uma condição adversa. Toda vez que há uma condição adversa, no momento que nós vamos sinalizar uma via, nós devemos dobrar a distância para o início da sinalização. Você deve colocar o dobro da distância que colocaria se não existisse, se não houvesse nenhuma condição adversa. Então, para a situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de quantos passos longos de distância. Se você conhece a regra para sinalização de uma via, você sabe que para cada 1 km por hora de velocidade máxima dessa via, nós colocamos um passo longo de distância. Para cada quilômetro por hora de velocidade da via, colocamos um passo longo de distância. Se a via ela tem máxima de 40 km por hora, então nós deveríamos sinalizar a 40 passos longos de distância. Mas, como temos uma condição adversa aqui na questão chuva, o que a regra manda fazer neste caso? A regra manda dobrar a distância de sinalização. Neste caso, então, serão necessários pelo menos 80 passos longos de um adulto. E a resposta do aluno foi a seguinte: 40 metros. Normalmente, nas respostas do Detran, ele não vai trazer resposta correta em metros, mas sim passos longos. E o aluno acabou errando na metragem. No caso aqui, como há uma condição adversa, nós dobramos a distância, então, 80 passos longos de um adulto. Resposta correta, atitude correta também no trânsito para sinalização de uma via. Sinalize sempre de acordo com a velocidade máxima permitida para a via e, se houver qualquer condição adversa, dobre essa distância para sinalização. Condições adversas como, por exemplo, chuva, neblina, cerração, noite, penumbra, entre outras condições adversas. Próxima questão desta prova, questão 13. Considere as manobras de ultrapassagem descritas abaixo. Temos 4 manobras de ultrapassagem. Leia sempre o comando das perguntas. No caso aqui, a questão quer saber: ocorre infração de trânsito apenas em quais manobras? Ocorre infração de trânsito. A primeira manobra, ultrapassar pela esquerda. Ultrapassar pela esquerda é uma infração de trânsito? Claro que não. Ultrapassar pela esquerda é uma regra de circulação e de conduta. Nós, no trânsito, devemos ultrapassar pela esquerda os demais veículos, salvo se o veículo da sua frente ele já sinaliza uma manobra para a esquerda e está devidamente posicionado para realizar essa manobra. Neste caso, você pode daí ultrapassá-lo pela direita. É a única exceção a qual a ultrapassagem pela direita é permitida. E perceba que o aluno ele já começou errando a resposta dele. Ele marcou que o item 1 é uma infração de trânsito. Já começou errando. Essa resposta dele já ficou errada. Item número 2. Ultrapassar em interseções, ultrapassar em cruzamentos. Isso é proibido, isso constitui uma infração de trânsito. Nós não podemos ultrapassar em interseções, em cruzamentos, pois é proibido, pode ocasionar acidentes de trânsito e é uma infração também de trânsito. Item 2, infração de trânsito, por isso que a resposta correta começa com o item 2. Item 3, ultrapassar pelo acostamento. Ultrapassar pelo acostamento
também é uma infração de trânsito, é proibido ultrapassar pelo acostamento, é perigoso, pode causar acidentes. Ultrapassar pelo acostamento é uma infração de trânsito. Por isso, o item 3 aparece na resposta correta. Veja que o aluno não marcou na resposta itens 2 e 3. Ele marcou totalmente diferente do que a questão perguntava. Provavelmente o aluno não leu corretamente aqui o comando da pergunta. E por fim, item 4. Ultrapassar em viaduto em pista de sentido único. Se a pista é de sentido único, não há problema ultrapassar em um viaduto, como regra. Claro que se houver uma sinalização proibitiva, você não vai poder ultrapassar, vai seguir a sinalização. Sempre que existir uma sinalização na via, ela se sobrepõe à regra de trânsito. Logo, se houver uma sinalização que proíba, o condutor deve respeitar a sinalização. Portanto, aqui na questão 13, a resposta correta era a alternativa A, itens 2 e 3. O aluno acabou marcando a alternativa B, itens 1 e 4. Respostas erradas, não são infrações de trânsito, itens 1 e 4. Próxima questão. Em um acostamento de rodovia, ao fazer reparos na parte elétrica de seu veículo, um motorista lesionou sua mão com uma ferramenta, ocasionando sangramento abundante. Uma hemorragia, sangramento abundante. Como medida de primeiros socorros para estancar o sangramento, resposta correta, comprimir o ferimento com gases ou pano limpo. Resposta correta, atitude correta nesta situação. Primeiramente, tentar estancar esse sangramento, esta hemorragia, utilizando, se possível, gases, compressas, ou, se não tiver gases e compressas, utilizar um pano limpo para tentar conter esta hemorragia. O uso do torniquete, ele é o último caso. Primeiramente, nós temos que tentar estancar o sangramento de outras formas. O uso do torniquete é o último caso, somente quando não se conseguir estancar a hemorragia por outros meios. E para a prova teórica do Detran, a palavra torniquete já deixa toda e qualquer resposta errada. Quando você ler a palavra torniquete em respostas de primeiros socorros, nas provas do Detran, a resposta já está errada. Quem acompanha as aulas, quem acompanha as explicações, já sabe desta dica. Logo, o aluno deveria ter excluído a alternativa B já imediatamente. Torniquete, nas respostas teóricas do Detran, deixam a resposta sempre errada. Pode eliminar a resposta. Próxima questão. Mais uma questão que nós explicamos muito nas aulas teóricas, nas provas, nas correções, sobre a preferência no trânsito. A preferência no trânsito é sempre dos mais fracos frente ao veículo. O pedestre ele é mais fraco frente à máquina, frente ao veículo, então ele tem preferência. O ciclista também tem preferência, pois é mais frágil frente à máquina, frente ao veículo automotor. Logo, em respostas do Detran, nesse tipo de pergunta, de quem é a preferência é do pedestre ou do ciclista quando aparecerem nas respostas das questões. Claro que existem regras também para os ciclistas, para os pedestres, e eles precisam também obedecer essas regras no trânsito. O ciclista deve conduzir a bicicleta seguindo as regras de circulação e de conduta. O pedestre deve caminhar pela via também seguindo regras, tomando cuidados indispensáveis com a segurança. Essa preferência deles não isenta
a sua responsabilidade também no trânsito. Questão 19, uma questão de meio ambiente, e ela traz o seguinte para gente. Considere os 4 itens aqui da questão para depois responder a alternativa correta. Neste tipo de questão, já valendo cada item e interpretando se o item está correto ou errado. Ajuda muito para depois responder a alternativa correta. Então, já vá interpretando se o item está correto ou errado. Item número 1. Ao efetuar a troca do óleo do carro em casa, é correto despejar o que foi retirado no jardim. Perceba que já está errada a frase. Imagina despejar óleo de motor no solo no jardim. Não pode fazer isso, atitude errada, vai contaminar o solo, poluir o meio ambiente, pois o solo irá absorvê-lo rapidamente, claro que não, evitando a contaminação do meio ambiente. Frase toda errada, você pode excluir a frase número 1, muito errada, apenas na leitura e na interpretação você exclui a frase número 1. Frase número 2. É proibido jogar entulho ou restos de construção nas vias públicas e suas margens, devendo este material ser transportado para locais apropriados. Tem algum erro nesta frase? Não. Frase totalmente correta, atitude correta também, a número 2. Item 3. A sujeira jogada nas vias públicas estimula a proliferação de insetos e animais roedores que transmitem doenças contagiosas. Algum erro no item 3? Não. Item 3, correto, atitude correta também. Por fim, item número 4. Entre os materiais descartados como lixo, as latas e garrafas plásticas não levam muito tempo para serem absorvidos pela natureza. Não levam muito tempo? Pelo contrário, levam muito tempo para serem absorvidos pela natureza. Logo, item 4 está errado. Se está errado, o item 4 não pode aparecer na resposta no gabarito. Estão corretos item 2 e 3. Estão errados 1 e 4. Vamos ver a resposta correta desta questão, então. A questão pergunta o que é correto. Logo, itens 2 e 3 apenas. Questão 22, uma questão simples também, muito cobrada em provas do Detran, que são números dos serviços de emergência, principalmente o número do SAMU e o número do resgate do Corpo de Bombeiros. São muito cobrados em provas, é importante saber não apenas para as provas, mas em qualquer emergência, nós precisamos saber telefonar para esses números. Números muito importantes de atendimentos de emergência. E a questão perguntou sobre o número 192. O número 192 é o número da Central de Atendimento do SAMU. SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 192, portanto, SAMU. E o número do resgate do Corpo de Bombeiros é muito pertinho de 192. É 193. Fácil de confundir em provas neste caso, né? 193, Corpo de Bombeiros. 192, SAMU. E mais um número de emergência muito cobrado em provas do Detran, pelo menos aqui no estado do Paraná, é o número da Polícia Militar. Polícia Militar tem o número 190. Sendo assim, vale muito a pena você estudar esses números de serviços de emergência. Claro que há outros, mas estes são os principais cobrados, inclusive na nossa prova teórica. Mais uma questão desta prova, uma questão agora sobre
direção defensiva. Vamos ver o que a questão cobrou. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em uma rodovia, sob chuva intensa, recomenda-se. O que é recomendado ao se dirigir numa rodovia sob chuva forte, chuva intensa? Nós devemos evitar de utilizar os freios sobre poças d'água. Nós devemos evitar também as poças d'água, se possível. Devemos reduzir a nossa velocidade, redobrar a nossa atenção, acender o farol de luz baixa, acionar o limpador de para-brisas e ter bastante cuidado com poças d'água, acúmulo de água e ter cuidado na utilização dos freios e evitar utilizá-los ao trafegar sobre poças de água. Devemos reduzir a velocidade antes da poça d'água, se possível for. E por que a alternativa do aluno está errada? Vamos analisar. Então, ele marcou estacionar o veículo no acostamento. Aqui já está errado a resposta do aluno. Não é seguro estacionar o veículo no acostamento quando em condições adversas, principalmente chuva forte, neblina, cerração. Não é seguro estacionar em acostamento de rodovia. É preferível você continuar trafegando até encontrar um local realmente seguro para poder parar, estacionar fora da pista. Inclusive, é a resposta correta nesse tipo de questão. Procure um local adequado fora da pista para você poder estacionar e aguardar a melhoria dessa chuva ou, se for outro tipo também de condição adversa. Então, em provas do Detran, quando a questão traz esse tipo de resposta, você já vai excluir estacionar o veículo no acostamento quando em condições adversas. Resposta errada. Outra resposta errada sempre que você vai excluir em respostas: trafegar com pisca-alerta ligado. Nós não devemos trafegar com pisca-alerta ligado. Neste caso aqui, chuva forte, neblina, também cerração. O correto é trafegar com o farol de luz baixa aceso, acionado. Não é pisca-alerta. E por fim, a última questão desta prova do aluno, questão 26, uma questão que cobra entendimento sobre curso de reciclagem. Então a questão diz o seguinte: o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece que o infrator será submetido a um curso de reciclagem. Dentre outras situações, quando que uma pessoa será submetida a um curso de reciclagem? Quando for suspenso o seu direito de dirigir, este é um motivo. Condutor que tem seu direito de dirigir suspenso deverá participar de curso de reciclagem. E o outro motivo que a questão trouxe, quando se envolver em um acidente grave para o qual tenha contribuído. Um acidente grave no qual esse condutor tenha culpa, tenha causado o acidente, é outro motivo que vai obrigá-lo a participar de um curso de reciclagem. Logo, resposta correta desta questão, alternativa A. Por que a outra alternativa está errada? Vamos analisar. Quando suspenso do seu direito de dirigir, até aqui está correto, é um motivo que determina a realização de curso de reciclagem, suspenso do seu direito de dirigir. E quando cometer uma infração de natureza gravíssima, o restante aqui da frase está todo errado. Não é qualquer infração de natureza gravíssima que vai obrigar o condutor a participar de um curso de reciclagem. Tem que ser uma infração gravíssima autossuspensiva. Existe uma lista de infrações gravíssimas que trazem a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
independentemente do número de pontos acumulados no prontuário do condutor. Mas esta infração gravíssima tem que estar na lista de infrações autossuspensivas. Não é cometer uma infração de natureza gravíssima. Ficou errada essa resposta no contexto aqui da questão. Portanto, assuntos desta prova muito cobrados, assuntos das nossas aulas e dos nossos simulados aqui do canal. Quer se preparar muito bem para a sua prova teórica? Assista aos vídeos aqui do canal, aproveite para se inscrever também, ativar o sininho de notificações para ser avisado de vídeos novos aqui do canal toda semana, com conteúdos muito cobrados nas provas do Detran. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.